Aleluia! Jesus ressuscitou. Que maravilha! Podemos celebrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero ler com você uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 15 da Palavra de Deus, que nos traz uma lição tão preciosa que o apóstolo Paulo escreve. Ele não viveu junto com Jesus, mas ele foi chamado depois e ele pôde também ter a sua participação falando da morte de Jesus. Ele escreve assim em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 1 em diante. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pelo que também sois salvos, e se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esse texto resume a obra de Jesus. Ele veio, morreu, e ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que maravilha! Ainda dá tempo, compartilhe essa mensagem, coloque no grupo da sua família, coloque no seu próprio Facebook, para que outras pessoas possam acompanhar essa mensagem que vamos meditar hoje em uma verdade central da nossa fé. Uma verdade central da fé cristã por todo o mundo, porque Jesus ressuscitou. Talvez você pergunte, por que Jesus morreu e ressuscitou? Por que Jesus teve esse ato que todo mundo lembra em todos os tempos, em todas as eras, e sempre vai ser lembrado? Hoje quero buscar responder esta pergunta com 4 respostas, 4 afirmações. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Nós temos muitos livros escritos, poesia, canções, filmes sobre Jesus. E todos eles descrevem quem é Jesus, o que ele fez. E hoje eu quero também entrar um pouco nessa história, dizer um pouco para você também, você que não leu um livro, só assistiu um filme, a pensar um pouco sobre isso. Eu quero dizer que a primeira coisa que responde por que Jesus morreu e ressuscitou é porque ele quis se tornar o mediador entre Deus e os homens. Há uma corrida no mundo inteiro para alguém ser o herói da humanidade. E Jesus entrou nessa corrida e até hoje ele está na frente. Ninguém o acompanhou, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele foi o único que, lá na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi o único que se colocou entre Deus e o homem. Mas ele não se colocou do seu quarto. Ele não se colocou diante de um púlpito pedindo perdão. Ele se colocou pedindo perdão para a humanidade lá na cruz. Quando ele quis morrer para ser o mediador, para aquele que iria até Deus pedir o perdão, para promover o perdão para os homens. E a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 4, verso 12, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só Jesus, só o nome dele pode trazer vida, só ele pode trazer perdão. Então ele é o mediador, por isso que ele morreu, para poder ali na cruz, ele poder dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ainda a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, que ele é o mediador entre Deus e os homens, 2 Timóteo 2,5. Ele é mediador entre Deus e os homens. Então nessa história muitos homens tentaram ser o mediador. Eu digo que nessa maratona muitos já ficaram para trás. Só Jesus continua oferecendo os seus serviços, oferecendo a sua graça, o seu sacrifício para que eu e você tenhamos perdão. Por isso ele morreu. Por isso, ali na cruz, ele diz, como está lá em Lucas 23, 33 e 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele morreu para poder, através do seu sacrifício, ele pedir que nós venhamos ser perdoados. Ele quis ser aquele que se coloca entre o nosso pecado e Deus, entre nós e Deus. Para que nós não venhamos sofrer a ira de Deus, ele se coloca entre nós. Para que ele recebesse a ira de Deus, a justiça de Deus.
Ele então se colocou ali para nos perdoar, para nos ajudar. Então por isso que ele morreu. Não foi para ser o ator de um filme. Ele morreu também porque quis mostrar que o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Isso mesmo, o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz, lá em Mateus 27, 46 e também em Marcos 15, 34, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se você ler os evangelhos, você vai sempre dizer que Jesus está na companhia do Pai, ele está na presença de Deus e que ele tem uma comunhão muito grande com Deus, dizendo: eu e o Pai somos um. Mas quando Jesus Cristo coloca-se como nosso mediador para assumir o nosso pecado, porque lá na cruz, quando ele foi pendurado, não existia nenhum crime. Ladrão, adúltero, roubador, ou qualquer outra coisa, herege. Lá estava escrito Rei dos Judeus. Não tinha acusação contra ele, mas sobre ele pesava a minha e a sua falha, as nossas iniquidades. E nesse momento a Bíblia diz que Deus deixou Jesus só para que ele sofresse a ira, sofresse o peso, para Jesus entender o que é que causa o pecado na vida do homem. E Jesus chegou ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós venhamos entender que quando morrermos, se morrermos longe de Deus em pecado, nós vamos sentir a dor da distância, vamos sentir o desespero de dizer: Deus meu, estou só. Eu não sinto o teu amparo nesse momento. Porque foi isso que Jesus disse ali na cruz, quando ele assumiu o nosso pecado, quando ele assumiu o pecado da humanidade. É possível isso? Sim, é possível. É possível porque Jesus assumiu o nosso erro. E para você entender um pouco melhor sobre isso, por que hoje você e eu estamos em casa? Porque nós estamos assumindo uma responsabilidade para o bem das pessoas, da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nós estamos assumindo uma responsabilidade para o bem. Só que essa responsabilidade não inclui morte. Não inclui assumir o erro do outro. É apenas evitar a contaminação para que pessoas não morram. Jesus, ele assumiu a culpa e morreu. Ele foi solidário comigo e com você. Ele não tinha erro, mas ele foi solidário assumindo o erro. Nós somos solidários ao ficar em casa, a não forçar a barra e ter o culto no templo. Nós somos solidários com os outros brasileiros, com os outros brasilienses. Jesus foi solidário com o pior de nós, com os nossos pecados. E ele assumiu a nossa dívida com Deus. E ele sentiu a consequência disto. E ele morreu e ressuscitou para que ele possa ser o seu Salvador, porque ele disse o seguinte lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, antes terá a luz da vida. Então Jesus foi solidário, entendendo a nossa dor, e é o Salvador dizendo: eu tenho luz para você. Quem me segue não vai sentir-se abandonado, não vai estar em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus morreu e ressuscitou para que você perceba o quanto o pecado é terrível, que afasta o próprio Filho de Deus momentaneamente. E Jesus entende isto. Por isso ele tem salvação. Ele veio para salvar a sua vida. E terceira coisa, por que Jesus morreu e ressuscitou? Porque quis mostrar como o homem deve se render a Deus. Como o homem deve se aproximar de Deus. E Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, quando morreu, ele estava na presença e próximo de Deus, para poder se entregar a ele. O Espírito de Jesus
não ficou perdido, não ficou em sofrimento, não ficou perambulando. O Espírito de Jesus Cristo foi descansar nos braços de Deus. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, é a ordem natural, o projeto de Deus é que o homem, criado por Ele, quando morra, descanse nele. E Jesus morreu para que nós entendamos que essa é a maneira correta. Que esse é o processo correto. E a morte venceu um processo que faz parte da nossa vida. O que de fato não é. A morte é um terror para o homem. A morte é um pesadelo, porque o homem não pode nem todas as vezes dizer: eu entrego ao Pai nas tuas mãos o meu espírito. Porque o espírito está comprometido com outras coisas. O espírito está rebelde contra Deus e não próximo. Mas nessa noite você pode se aproximar de Jesus. Pode se aproximar de Deus. Para quando você partir, chegar a sua hora, você dizer: Pai, eu quero descansar. Eu descanso nas tuas mãos o meu espírito. E por último, a quarta coisa, para responder por que Jesus morreu e ressuscitou. Porque quis provar que Ele é o Salvador. Como eu disse, começou uma corrida na humanidade por muitos heróis, muitos salvadores, mas todos eles estão lá no túmulo. As pessoas têm visitado os seus heróis, as pessoas têm visitado os seus fundadores de religião. Mas se você um dia for visitar, o de Jesus está vazio. Ele ressuscitou. E Jesus ressuscitou para dizer a você e a mim que a nossa vida não precisa terminar em uma tumba fria. Ela pode continuar na presença de Deus, porque foi isso que Jesus disse para Marta e Maria quando Lázaro havia morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso e ele viveu isso. Ele disse isso e ele mostrou isso na sua vida. O que isto é maravilhoso. Porque muitos fundadores de religiões, muitos heróis, eles terminaram em penúria, terminaram em fracasso. Mas Jesus terminou em glória. Ele ressuscitou para provar que a sua oferta de amor é real. Para provar que o que ele disse não era apenas um discurso filosófico religioso para atrair multidões. O desejo dele é salvar vidas, é salvar corações, é dar paz. Então ele disse: quem crê em mim viverá. Por quê? Porque ele viveu. Nós lemos agora há pouco que Tomé, quando o viu ressuscitar, disse: Senhor, meu Deus meu. E Jesus disse: porque me viste, crente? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Então eu e você não o vimos ressuscitar, mas poderemos vê-lo ressuscitado. Poderemos sentir sua presença ressuscitada em nossos corações. Isto é possível. A glória de Deus pode encher a sua casa nesta hora. A glória de Deus pode encher o seu coração nesta hora. Jesus, esse Deus Emanuel, Deus conosco, pode se manifestar na sua vida agora e ser presente. Assim como você sente frio, sente calor, que são coisas que você não consegue ver nem tocar, você pode sentir Jesus na sua vida, sentir Ele na sua presença e você na presença dEle nesta hora. E a Bíblia diz, lá também, em 1 Coríntios 15, 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro dos que dormem. Aquele primeiro que ressuscitou. Aquele primeiro que garante para mim e para você a eterna salvação. Aquele primeiro que nos garante a vitória sobre a morte. Por quê? Ele venceu a morte. Ele disse que salvaria e ele salvou-se da morte para ser aquele que nos garante a vitória sobre a morte. Aquele que nos garante a vitória sobre todo o mal. Por isso, você e eu podemos confiar nele.
Por isso, ele morreu e ressuscitou para, nesse processo, ele dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por quê? Nós erramos por impulso. Nós não pensamos nas consequências. Nós não pensamos nas consequências, mas elas vêm. Talvez você hoje tenha enfrentado e tenha pago um preço por suas falhas, por suas escolhas. E Jesus veio então para trazer perdão. E ele se colocou entre nós e Deus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. A palavra dele é de intercessão. É mediando para que você seja visto por Deus através do sacrifício dele na cruz. E ele, em amor, mostrou também que o pecado separa. E ele já orava dias antes, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice da cruz, o cálice da separação da ira de Deus e do afastamento de Deus por causa do pecado. O meu pecado, o seu pecado nos afasta de Deus. E Jesus vem então para mostrar isso. E a Bíblia diz que quando ele assumiu o nosso erro, até as trevas tomaram conta da terra. Para mostrar que quando nós vivemos em pecado, a nossa vida começa também a ser cercada de trevas. E ele veio para oferecer salvação, perdão, quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Para mostrar-nos um modelo de descanso. Para nos mostrar um modelo de futuro da eternidade. A melhor proposta que Deus tem para nós é esta. Nós podemos estar separados dele por nossos erros, mas podemos, através de Jesus, nos aproximar dele e dizer no último dia, quando morrermos, seja em velhice, seja de doença, mas poder dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito com toda a paz da alma. E por que ele garante isto? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vive. E ele pode se manifestar poderosamente na sua vida, no seu coração. Por isto, Jesus morreu e ressuscitou. Para ser o seu Salvador. Para ser o meu Salvador. A minha religião, a base mais forte dela é esta. A minha fé é porque aquele que morreu por mim vive. Porque aquele que morreu por mim me deu uma canção. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há. Eu quero, eu desejo do fundo do meu coração que essa seja a sua canção. Que você cante: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Que o amanhã não seja um pesadelo para você, não seja uma grande interrogação, mas seja uma certeza. Que aquele que morreu por você te aguarda, de braços abertos, para te receber na eternidade. Porque ele ressuscitou. Estevão o viu à direita de Deus e foi recebido por ele. Quantos têm sido recebidos por eles? Você pode perceber, um dia você pode ir em um funeral, em um momento em que alguém que tem Jesus como Salvador morre. Com um semblante daquela pessoa que vai ser enterrada ali, um semblante de paz. Porque ela sabe para onde vai. Cessou todo sofrimento. A Bíblia diz que aquele que parte com o Senhor descansa dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos. Nós queremos viver, ter uma vida abundante. Jesus prometeu. E essa vida abundante, ela não termina aqui. Ela continua na presença de Deus. E por isso, Jesus morreu e ressuscitou. Para que a nossa vida continue na presença de Deus. Em uma vez só. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Ele veio para ser o mediador de uma nova chance. E ele voltará outra vez para os que o esperam, diz a palavra, nesse mesmo texto, na sequência. Então, eu desejo, nesta noite, que Jesus
não seja apenas o homem que sofreu, o homem que está crucificado, o homem que está com o corpo deitado, mas seja aquele que ressuscitou para dar a você esperança, para dar a você paz, para dar a você a salvação e a vitória que ele veio conquistar na cruz. Ele veio conquistar para você a vitória na cruz. Por isso que ele não ficou lá. Ele veio dar para você a vitória sobre a morte. Por isso que ele não ficou lá. Porque ele é a prova viva de que tem vida depois. E com ele a vida continua. A vida com ele não se resume ao sofrimento. É paz eterna. E ele disse ao discípulo: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Que essa paz possa entrar no seu coração, encher a sua casa, encher a sua família da alegria do perdão dele. Você pode hoje, antes de dormir, entrar no seu quarto, se você já tem essa paz, louvar a Deus por essa paz. Se você não tem, não posso aqui, nem perto nem distante, fazer um juízo de valor sobre a sua vida, julgar você, não posso, mas eu posso dizer para você, você conhece o seu coração. E se você não tem Jesus ainda, como aquele que morreu por você e que ressuscitou por você, você pode convidar Jesus para entrar no seu coração. Pode convidá-lo para entrar na sua vida. E ele vai entrar no seu coração. Porque você convidou. E vai trazer a paz. E vai começar uma grande obra maravilhosa que continua até a eternidade. Que assim Deus abençoe sua vida, sua família. E que a Páscoa ganhe para você um novo significado. Que é Jesus morto e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para abençoar, para transformar a sua história. Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.